Fazemos um agradecimento por sua Bíblia aí, no livro de Jeremias, o capítulo 18 também, é um versículo muito esperado, externado, é um versículo de fácil interpretação. Aleluia. Então não teremos redundância nesse texto, mas fato é que Deus está nesta casa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém achou? Diz, eu achei. Jeremias capítulo número 18. Glória a Deus. Eu quero externar a minha alegria ao presbítero Rodrigo, a missionária Cristiane. Acertei, Cristiane? Isso, é isso aí. Deus abençoe esse casal que foi canal para nós estarmos aqui esta noite. Grato me faça, irmãos, e me faça acompanhado também pelo nosso irmão Natan, que carinhosamente atendeu o meu convite para estar aqui comigo. Bem, eu sou grato a Deus por isso. A voz está meio cansada, já estamos há 28 dias pregando todos os dias, às vezes manhã e noite, mas Deus tem sido bom. Bem, quem achou diz eu achei. Eu achei. Jeremias capítulo número 18, o texto diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas. Eu vou ler de novo para que possamos memorizarmos. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas. Podeis assentar, por gentileza. Desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palma àquele que pode, àquele que é, àquele que faz. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esteja tranquilo esta noite, por quem veio e por quem não veio, porque o texto diz, Provérbio capítulo número 16, que do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa ela vem de Deus. Teve gente que teve o projeto de estar aqui esta noite, mas na verdade não foi projeto de Deus. Talvez alguns que não eram para estar aqui, como Natan, hoje está porque estávamos agendados no céu. E quando nós estamos agendados no céu, não tem chuva, não tem friagem, não tem dificuldade. Se tiver que vir a pé, vai vir. Por quê? Porque quando Deus se agenda, não tem como faltar. Eu costumo dizer que Deus não precisa de muito para fazer coisas grandes. Deus olhou para Davi e falou: Davi, o que você tem nas mãos? Davi falou: Deus, eu não tenho nada, eu tenho 5 pedras e uma funda. Deus falou: traz para cá, porque para mim serve. Deus direciona a Moisés e pergunta a Moisés: o que você tem nas mãos? Moisés vai dizer: Deus, eu não tenho nada, eu só tenho uma varinha. E Deus falou: traz para cá, porque para mim serve. Deus direciona também ao menino. Ele está lá no monte, ele pergunta: menino, o que você tem nas mãos? O menino falou: Deus, eu não tenho nada, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E Deus falou: traz para cá, porque para mim serve. Deus direciona uma viúva e pergunta à viúva: o que você tem nas mãos? A viúva vai dizer: Deus, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E Deus falou: traz para cá, porque para mim serve. Deus direciona a igreja esta noite e pergunta à igreja: o que você tem nas mãos? Alguém vai dizer: pastor, eu não tenho nada, eu tenho 5 minutos de oração e isso é quando eu vou dormir. Mas eu trago uma notícia boa para te dar. Ele só precisa de um coração voluntário para ele entrar esta noite, fazer morada e trazer transformação à sua casa. Tem alguém que pode liberar glória esta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós que viemos aqui esta noite, viemos no intuito de ouvir a voz de Deus. Porque, irmãos, estávamos em casa e Deus nos convidou. E por isso nós estamos aqui. Mas é fato que o texto, na verdade, está ao contrário disso. Viemos aqui para ouvir a voz de Deus, mas a expressividade do texto está dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor. Vou repetir. Na verdade, não foi o profeta que foi a Deus, foi Deus que foi ao profeta. Vou repetir. O texto diz: e veio a mim. Foi ele que saiu de lá e veio até mim. Então eu entendo que esta noite ele tem bate-papo comigo e com você esta noite. E é por isso que esta noite o texto vai dizer: levanta-te e desce. Entenda isso aqui: quem Deus levanta não tem dificuldade de descer. Entendeu? Então eu repeti. Quem Deus levanta não tem dificuldade em descer. Quem Deus levanta não tem dificuldade de liberar pessoas.
perdão. Quem Deus levanta não tem dificuldade de obedecer. Quem Deus levanta não tem dificuldade de abrir mão. Quem Deus levanta não tem dificuldade de abrir e, na verdade, liberar perdão. É só uma palavra introdutória no teu coração essa noite. O texto vai dizer, irmãos, que ele é conduzido e veio a mim. Quando nós somos conduzidos, nós somos levados a ambientes que às vezes a gente não quer estar. Nota-se que em Mateus capítulo 4, o texto diz que na verdade Jesus ele foi conduzido ao deserto. Quem aqui quer ser conduzido para o deserto? Quem aqui quer passar por luta, por prova, por mar bravio, por deserto? Mas o texto diz que Jesus é conduzido. E quando nós somos conduzidos, nós somos levados a ambientes que às vezes a gente não quer estar. E é por isso que o texto aqui vai dizer que Ezequiel, quando é conduzido, ele é conduzido ao vale de ossos secos. E quando ele chega lá, pastor, o texto diz que o anjo do Senhor vai dizer para ele: olha, Ezequiel, você está em vale de ossos mortos, de ossos secos. O exército morreu aqui nesse ambiente, mas eu quero que você, Ezequiel, venha rodear esses ossos. Eu fiquei pensando, para que Deus manda rodear ossos que estão mortos, exército que já morreu? Aí Deus me falou, é porque na verdade, entenda isso aqui, é porque quem vê de longe sabe quem está morto e sabe quem está vivo. Quem está morto e quem está vivo. Então entenda nessa noite, levanta suas mãos aqui, porque eu quero profetizar sobre algumas vidas aqui essa noite. Oh Espírito Santo, a partir de hoje vai dar e vai sobrar. Tem alguém que pega isso aí? Tem alguém que pega isso aí? A partir de hoje vai dar e vai sobrar. Fala para alguém do seu lado aí, e vai dar e vai sobrar. Vai sobrar. Vai dar certo, porque a presença de Deus é real, Ele vai fazer você e vai dar e vai sobrar. Se prepare para o extraordinário de Deus na tua casa, na tua vida e no teu ministério. Espírito Santo, tem alguém que já sentiu a presença de Deus aí? Tem alguém que já sentiu a presença de Deus aí? Porque Ele está na casa. Vai ter gente, presbítero Rodrigo, vai ter gente, irmão Cristiano, que quando precisar de um Pix, vai lembrar de você. Sabe por quê? A bênção vai vir lá e ninguém crê. Então se prepare esta noite. Deus está dizendo, o ano ainda não findou. Se prepare, porque o melhor dele, Ele vai trocar algumas ferramentas aqui esta noite. Pastor, por quê? Porque o que Ele vai fazer é para poder impactar até pessoas que estão ao teu lado. Porque tem gente que não acreditou na tua promessa. Oh Espírito Santo, quem crê que essa noite Ele está aqui? Glória a Deus. E veio a mim a palavra do Senhor. Oh glória. E Ele diz, olha, levanta e desce. Vou repetir. Glória. Levantando é um profeta. Aqui ele vai mudar o posicionamento desse profeta. Quem está entendendo isso aqui? Ele está dizendo, olha, levanta. Isso aqui é literal. Ele está assentado em uma cidade montanhosa. Mas Deus olha para ele e fala assim, levanta, Jeremias. E agora, desce. Pastor, por quê? Quem Deus levanta não tem dificuldade para descer. Aleluia. Levanta-te, desce. Ele está tendo algumas perdas. Escute isso aqui. Eu vou falar sobre 3 percas e eu já volto ao texto. Só para a gente ruminar isso. A primeira perca aqui está em Lucas capítulo de número 15. Eu vou falar sobre 3 e eu volto para o texto. A primeira, na verdade, é um pastor. Ele estava apacentando, mas o texto diz que passado um tempo, ele vai perder uma das suas ovelhas. Aonde? Do lado de dentro do seu rebanho. O texto diz que ele vai em busca, ele pega, traz de volta. E o
Segundo, pastor, era uma família que aparentemente estava dando tudo certo. O pai era empresário, tinha 2 filhos, tinha fazenda, mas o filho mais novo engole o cabeção e fala: pai, dá minha herança que me cabe, porque daqui pra frente eu vou sozinho. Escute isso. O texto diz que ele é o filho mais novo. Pastor, que experiência tem o filho mais novo para administrar alguma coisa? Quando eu vim para cá, eu vim procurando um endereço. Sabe por quê? Casa de pai tem endereço. Aleluia! Pastor, para onde ele vai? Vai para uma terra longínqua. É uma terra sem endereço. É uma terra que ele vai sem direção. Mas o texto diz que o pai todas as manhãs se colocava ao cume da cidade esperando o filho. Pastor, por que ele fazia isso? É porque nessa época, segundo o costume judaico, era diferente de um homem, um jovem saísse levando na verdade os seus bens, era desonroso do seu pai. Se eles regressassem à cidade, ele seria apedrejado. Então entenda isso aqui. O pai sabe que vai voltar, então o pai está aguardando. Pastor, onde é o cume da cidade? Ele aguarda o filho, porque ele sabe se o filho entrar, vai ser apedrejado. Aí o texto diz que ele está na cidade. Quando ele avista o filho, o texto não diz que é o filho que vem. É o pai que vai. Pastor, por quê? Porque o pai entra abraçado com ele. Pastor, por quê? Porque o pai tem um recado para aquela sociedade. Quer apedrejar? Apedreja. Quer matar? Mata. Mas primeiro vai ter que ver o pai. Deus, aleluia! O pai fala. O texto diz que eles dão festa. O texto perto aqui é uma mulher. É dada a ela 10 dracmas. Quantas dracmas? 10. É dada a ela quantas dracmas? 10 dracmas. O texto diz que ela perde. Só que uma hebreia que se preza morava em um ambiente quadrado de 4 metros quadrados, pouco menor do que esta casa aqui. Escute isso. Só que na verdade o texto diz que ela está em 4 metros quadrados, não tem janela, somente a porta. E o texto diz que um ambiente tão pequeno ela consegue perder uma moeda. Gente, cá para nós, se um ambiente pequeno desse está havendo perca, é por causa do nível de bagunça e de desordem que está dentro do ambiente. Meu Deus! Ninguém perde nada em um ambiente organizado. Se está organizado, não acontece a perda. Alguém vai dizer: pastor, mas ela tinha 10, ela só perdeu uma. Quantas dracmas eu e você queremos que perder para organizar a nossa casa, a nossa vida? Oh, Espírito Santo. Meu Deus! Quem tem que levantar, levanta e dê glória. Glória a Deus! O texto diz que ela perde, está aqui, Lucas capítulo número 15. O texto diz que ela perde. Aí baseado nisso, o texto diz que ela vai acender uma candeia. Vai acender a candeia. Gente, nota-se que a candeia sempre esteve aqui, mas ela precisou perder para acender. Era para ela acender, para não perder, mas ela precisa perder para entender o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja uma coisa: crente que não anda segundo a palavra está em treva, e quem está na escuridão tropeça e até cai. Meu Deus! Deixa eu dizer que ela vai ter uma percepção que ela nunca teve. Pastor, qual foi? De acender a candeia. Peraí, mas a candeia sempre esteve ali, mas ela nunca precisou acender. Por quê? Por causa das perdas. Quando as perdas começam a acontecer, quando algumas coisas começam a se acabar, aí a tua atenção se volta para onde? Para a candeia. O texto diz que ela vai até lá, mas ela nunca foi desejosa disso. Ela nunca acendeu a candeia. Só que depois que ela perde, o texto diz que ela vai lá e acende a candeia. Aleluia! Isso aqui na verdade é para ruinar, pastor. Por quê? Porque no momento em que ela acende, ela vê o nível de bagunça que está vivenciando, ó, do lado de dentro da casa. Aleluia! Só depois que ela acende candeia, ela vê o nível de bagunça que ela está vivendo. Então o texto diz que ela poderia até transferir
responsabilidade. Ah, o problema está assim por causa do pastor, por causa da família do pastor, por causa do dirigente. Não, o problema do lado de dentro se trata do lado de Deus. Aleluia. Não é no Facebook de piadinha. Não é nos status jogando piada pra ninguém. Aí que na verdade não fique de piada, fique de presença, de poder, de glória. Aleluia. O texto diz que ela aceita a candeia. Quando ela vê o nível de bagunça aqui, Deus mostra a ela o problema, mas mostra a ela a solução. Vou repetir: Deus mostra a ela o problema e também mostra a ela a solução. Pastor, por quê? No momento em que ela vê a bagunça, ela também vê a vassoura. Glória a Deus. Aqui, Lucas capítulo 15, no momento em que ela vê o nível de desordem que ela está vivendo lá de dentro, Deus mostra a ela uma vassoura. Isso aqui é interessante, porque ela passa a mão de uma vassoura, ó, e vai resolver o problema que é dela. O problema que é do lado de dentro, não é para compartilhar com gente lá fora. O problema do lado de dentro se trata do lado de dentro. 2 Reis capítulo 4, aquela viúva tinha um problema, só que ela não resolveu do lado de fora da casa. Sério, forte. Diz que quem era de fora, ela botou para fora, e quem era de dentro, ela botou para dentro. E Glória a Deus. ela fechou a porta. Porque ela entende que o problema é interno, o problema é do lado de dentro. Aí o texto diz que ela vai e resolve o problema. Essa mulher aqui, ela viste o problema, mas também vê a solução. Ela passa a mão na vassoura, e vai resolver um problema interno, vai resolver um problema que é dela. Aí o texto diz que ela começa a remover. Gente, o Natan está para construir uma casa. Uma coisa é você construir, outra coisa é você reconstruir. Quando você constrói, você levanta no chão. E quando você reconstrói, primeiro você tem que remover tudo aquilo que vai atrapalhar a construção que Deus vai realizar na tua casa e na tua vida. Aleluia. Não dá para reconstruir sem remover aquilo que vai atrapalhar a sua construção. Sabe o que Deus está dizendo? O que Ele vai fazer na tua vida e no teu chamado, no teu ministério 2026, 10 minutos de oração não vai suportar. Você vai ter que reforçar os alicerces da oração, retomar a tua comunhão com o Pai e entender que 5 minutos de oração não vai suportar o que Ele vai fazer através de você e por você neste ano. Quem crê nisso, levanta as suas mãos e vamos embora. Glória a Deus. O texto diz que quando ela começa a remover, gente, quando ela começa a remover, o texto diz que ela acha o que se perdeu. E isso aqui é interessante, porque o texto vai dizer que Jeremias está dizendo. Agora viaja comigo por 2 minutos. Eu imagino Jeremias descendo a uma ruazinha de barro. Pastor, ele está descendo e ele vai avistar uma fumaça preta subindo. Por que fumaça preta? Porque ele está indo rumo à casa do olheiro. Ele está indo para a casa do olheiro e lá certamente tem fornalha. Ele está descendo, fumaça está subindo. Na verdade, ele está sendo guiado por uma fumaça preta. Quando ele chega lá, o historiador vai dizer que na verdade a porta tem 3,80 de altura, 2,90 de largura. Ela é feita de pinos e ela está na verdade toda presa com ferrolhos enferrujados. Esta porta está suja. Pastor, por quê? Porque é a casa do oleiro. E a casa do oleiro, ele tem fazendo vaso. Diga comigo, ele está fazendo Vaso. Eu vejo a porta suja e eu vejo Jeremias adentrando. Ele adentra, o texto diz que ele entra, e o que ele vai visualizar vai mudar todo o estado dele. Pastor, por quê? Porque quando ele olha, ele vê na verdade o olheiro trabalhando sobre as rodas. O texto diz que na verdade conforme a roda girava, e o texto vai dizer que ele trabalhava. Então eu entendo, escute isso aqui, preste atenção aqui. Na verdade não havia energia elétrica, na verdade a roda era presa a tiras de sisal. Conforme o olheiro pisava, a roda girava e o olheiro trabalhava. Só que entenda isso aqui.
aqui, o texto diz que o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Diga comigo, se quebrou. Se quebrou. 1, 2, 3, se quebrou. Se quebrou. Pastor, entenda isso aqui. O olheiro não quebrou. O vaso se... Vou repetir. O olheiro não quebra vaso. O texto diz que o vaso se quebrou na mão do olheiro. Aleluia. Entenda isso aqui. É para você pensar. Existem 180 tipos de barro diferentes. Vou repetir. Existem 180 tipos de barros diferentes. Não é porque você está vendo um barro vermelho ali que é igual dali. Não. Eles têm texturas diferentes, cores diferentes, pacientes diferentes, genéticas diferentes, pedigrees diferentes. Pastor, por quê? Porque existem 180 tipos de barro diferentes. Só que para se fazer um vaso, só 8 presta. Vou repetir. Não é porque você é barro que você vai ser vaso. Meu Deus, aleluia. Tem gente, presbítero Rodrigo, que pensa que é vaso, mas é cambuca. Meu Deus. E não é nem do tapué do bom. Meu Deus do céu. E daqui a pouco nós vamos destrinchar essa diferença. Tem gente que é cambuca e está achando que é vaso. Só porque aprendeu a falar em línguas estranhas. Só porque sabe pregar. Só porque sabe cantar. Fala bem os vernáculos da língua portuguesa. Mas ainda não deixou de ser cambuca. Porque para ser vaso, primeiro tem que ser barro e depois selecionado. Para se fazer vaso, só 8 tipos de barro servem. E cá para nós, às vezes, geralmente esses barros, eles são encontrados no meio da lama. Parece a mesma coisa, mas não é. Barro é matéria-prima e lama, estado de podrificação do solo. Então entenda isso: lama é lama, barro é barro. Às vezes, para poder se fazer um vaso, primeiro você tem que selecionar e depois, pastor, tirar o barro do meio da lama. Meu Deus. Opa, eu vou chegar aí. Jesus. Morte, mistério. Não dá para ser vaso no meio da lama. Não dá para ser vaso com 2 mulheres. Não dá para ser vaso na pouca vergonha. Não dá para ser vaso falando mal dos outros. Não dá para ser vaso de qualquer... Não dá. Aleluia. Para ser vaso tem que sair do meio da lama. Porque tu não é porco, tu és ovelha. Primeiro tem que sair de lá para depois ser vaso. Pastor, por quê? Porque muitas vezes tem gente aqui que saiu do vício, saiu da prostituição, saiu da onde? Do meio da lama. Mas saiu. Para ser vaso, primeiro tem que ser alçado, tem que ser tirado da onde? Do meio da lama. Não dá para ser vaso entranhado na lama. Não dá para ser vaso falando mal de pastor. Não dá para ser vaso se reunindo para jogar conversa. Não dá para ser vaso acessando o site que não é para você acessar. Não dá. Jesus, trabalha aí. Se tem alguém que pode dar glória, essa é a oportunidade. Aleluia. E aí, pastor? Pastor, mas eu já saí do meio da lama. O que eu preciso agora? Uma vez que está na mão do olheiro, ó, ele joga no chão. Meu Deus, tem gente que está passando por luta, provação, abravio, deserto e está murmurando. Mas Deus está dizendo: isso aí é fase da olaria. Tu está na mão do olheiro, para de murmurar, porque eu estou fazendo de você um vaso de honra. Glória a Deus. Pastor, e aí? Joga na lama, joga no chão. Já foi selecionado, já saiu do meio da lama. E agora o que precisa? Ser jogado no chão. Para quê? Para poder ser pisado. Quem está entendendo isso aqui? Pastor, por que precisa ser pisado? Porque quando o barro é extraído do meio da lama, às vezes ele sai com alguns gases. Se fizer o vaso assim, vai brincar. Então tem que pisar para liberar os gases. Que gás é esse? Vai pisando para tirar o eu sou, o eu posso. Se fosse eu que tivesse dirigindo, se tivesse eu, conforme ele vai pisando, você vai liberando a jactância, a soberba, o eu sou. Ele está dizendo: tu está na rola. Aleluia.
Pastor, mas eu já estou sendo pisado, já fui selecionado, já saí do meio da lama, já estou sendo pisado. O que que precisa agora? Você precisa agora de azeite. Você precisa de óleo. Aleluia. Esse óleo aqui não dá para comprar ali no Rio Sul. Esse óleo aqui não dá para comprar no supermarket. Esse óleo aqui é extraído de lá. Glória a Deus. Aleluia. Esse óleo aqui tem que ser extraído de lá. Tem que buscar, tem que subir monte, tem que se dedicar, se afastar do pecado, abrir mão de algumas coisas, renunciar a outro, porque para extrair óleo de lá não é de qualquer maneira. Glória a Deus. Pastor, por que precisa do óleo? Para poder o óleo entranhar dentro do vaso. Para quê, pastor? Para poder o barro ficar flexível. Tem gente que não é flexível. Tem gente, é só mexer com o filho dele e dela para tu ver o que vai. Ó, trabalhando, faz e acontece, rabo de arra. Oh, meu Deus do céu! Por quê? Porque está precisando de óleo, está precisando de unção, está precisando de azeite. Aleluia. Sabe? Aí ele pega, ó, joga óleo e começa a fazer com que você seja flexível a ele. Então escute isso aqui. E depois, pastor, depois que tá com óleo, tá? E agora? Agora vai para o centro de qualidade de Deus. Aleluia. Ele vai moldar eu e você. Oh, glória. Entenda isso aqui. E quando você está na mão dele, a melhor percepção é se quebrar e deixar ele fazer de. Glória a Deus. Aleluia. Não é o olheiro que quebra. Ele se quebrou. O texto diz que ele fala: olha, na mão dele tem um molde melhor. Porque no tempo dele não é o tempo Cronos, não é o tempo nosso, não é o horário de Brasília. O tempo dele aqui é o Kairos. E cá para nós, Glória a Deus. o tempo dele, o noivado é melhor. No tempo dele o namoro é melhor, o casamento é melhor. Por quê? No tempo dele tudo é melhor. É, Jesus. Eu já volto ao texto. Ele vem correndo e fala: olha, Jesus, Lázaro, teu amigo, está morrendo. Jesus ouve e olha o recado que Jesus manda. Vai lá, fala para Marta e Maria, fala que essa enfermidade não é para. Só que o texto diz que quando os mensageiros chegam, na verdade Lázaro já está morto. Peraí, como é que o mensageiro vai entregar o que Jesus mandou? Jesus tinha acabado de falar: vai lá e manda para ele, fala para elas que esta enfermidade não é para a morte. Quando os mensageiros chegam, se cala. Se Jesus te mandar falar, tu fala. Glória a Deus. Se Jesus te chamou como profeta, seja profeta. Ou tu é um profeta, ou tu é um vaso, ou tu é um saquinho de pipoca, meu filho. Quando os mensageiros vêm Lázaro morto. Poderia ter chamado Marta e Maria e falar: olha, Marta e Maria, sabe o que ele nos enviou? A palavra foi que esta enfermidade não é para a morte. Mas eles se calaram, está aqui na Bíblia, sumiram. Só que o texto diz que depois de 4 dias, diga comigo, 4 dias, 1, 2, 3, Jesus chega. Lázaro está morto, sepultado. Só que, irmã Cristiane, missionário, se Jesus tivesse isso na mesma hora, ele teria curado Lázaro, sim ou não? Só que no tempo dele, ele vem para fazer algo maior. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Levanta a sua mão, vai! Eu quero profetizar sobre a tua casa e sobre a tua vida esta noite. E ele vem para fazer algo maior. Aleluia. Dá um glória quando eu meu olho, vai. Glória a Deus. Aleluia. O texto diz
selecionado, já saiu do meio da lama, já foi pisado, tem azeite, está no centro de qualidade, está na mesa, sendo moldado. E agora, pastor, o que falta? Colocar dentro da forma. Aleluia. Eu já trabalhei em fundição, derretendo material fino. Pelo menos aquele forno lá tinha 5,20 metros de diâmetro. A largura era 2,80, quase 3 metros. Uma porta que se abria e saía de lá uma labareda. Gente, havia uma pá de 7 metros e a gente levava o material até lá com essa pá. Quando chegava lá de longe, a gente virava, o material caía dentro do forno. Eu não sei como era esse forno de vaso, mas fato é, se é forno, atinge 1000 graus Celsius. O vaso é colocado e depois, pastor, é conduzido dentro da fornalha. Depois ele tem que ficar 45 minutos lá. E quando o pirômetro atingir 1000 graus Celsius, ele está pronto. E depois, pastor, ó, com calma, alça ele, pega ele e vai tirando ele devagar. Sabe por quê? Porque se ele cair quente, ele vai quebrar. Meu Deus. Tem muita gente crua achando que é vaso. Meu Deus. Pastor, qual é a diferença do vaso e da cambuca? Cambuca não obedece, vaso não obedece. Cambuca não dizima, vaso dizima. Cambuca não fala mal da própria igreja. Aleluia. Deixa quieto, vamos parar por aqui. Aí depois, vai tirando, tem que ser devagar. O processo é lento. Não é porque você fez seminário que você é vaso. Não é porque você aprendeu a pregar que você é vaso. Não é porque você canta melhorzinho que você é vaso. Vaso é fora da curva, meu filho. Vaso não tem dificuldade de descer e de obedecer. Ele entende que o maior aqui dentro é o menor. Aleluia. Deixa o físico lá dentro e depois quando vai tirando, tem que ser devagar. Tem 3 anos de crente e quer ser. Quer ser o quê? Tá bebendo leite, meu filho? Pastor, tu acha que não chegou a hora não? Se sou eu falo, não, acho não. Você está muito cru. Você foi enrolado agora para fazer o pão. Você não acha que está na hora? Não acho não. Eu acho que a gente precisa amadurecer. Eu acho que a gente precisa amadurecer na presença. Ter flexibilidade para ser moldado por Ele. E no tempo dele, Ele chamar. Aleluia. Porque a pior coisa é ser chamado pelo homem. Quando Deus chama, Ele garante. O homem não te dá garantia nem validade. É, Jesus. Aleluia. Pastor, e aí? Vai tirando. Caminhando para o final. Vai tirando. E quando sai, pastor? O olheiro pega ele, coloca e vai analisar o vaso. Isso aqui é interessante, presbítero Rodrigo, porque às vezes o vaso sai de lá, passou por todos os processos da alvaria, mas quando sai rachado. Meu Deus. Aí isso aqui me confronta, porque, pastor, o que faz? Quebra e joga fora? Não! Vaso é feito de barro, matéria-prima, não é lama. O que faz, pastor? Quebra ele, bota ele lá no início do processo de novo. Aleluia. Já tem gente que entendeu, vou repetir. Joga fora, não, quebra ele, tá no caco, mas não pode jogar fora. É matéria-prima, caiu, mas é vaso ainda, caiu, mas ainda prega, caiu, mas ainda dora, caiu, mas não vai parar, caiu, mas caiu e não fica. Glória a Deus. O que faz, pastor? Bota lá no início do processo. Aí eu já vou voltar no texto aqui, é só para mim ruminar isso aqui. Eu me lembrei de Jó. Olha só que interessante, o vaso está quebrado. Jó está deitado, todo leproso, coberto de cinza, mas no texto diz que ele vai avistar um caco de telha. Eu acho que a telha, há 2000 anos atrás, era de amianto, era de ferro, era de zinco, era feita de quê? De barro.
quebrado, ele começa a usar. Está ali no texto. Começa a se coçar. Quem está entendendo isso aqui? Mesmo quebrado, ele te usa. Mesmo quebrado, ele te usa. Tem gente que chegou aqui quebrado, precisando de oração. Aí Deus olha para ele e fala: olha, ora, mas eu estou precisando. Dá um abraço nele. Mas eu estou precisando. Eu sei, você até se afastou um pouquinho, mas o ministério chamado não se afasta de você. Glória a Deus. Vou tomar uma água. Quando eu tomo água, você faz o quê? Aleluia. O texto diz, entenda isso aqui. O texto diz que ele começa a analisar. E depois, às vezes o vaso, ele acha rachadura. Pastor, mas passou por todos os processos. Quando bota no balcão, o olheiro olha, está rachado. Pastor, por que está rachado? É porque no meio do processo passou um pouquinho de lama imperceptível. Essa lama se chama tabaquinha. Se parece com barro. Tem cor de barro. Ai meu Deus, canta como barro, prega como barro, fala como barro, se veste como barro, mas ainda tem lama entranhando nele. Quando passou na fornalha, que o quilômetro marcou 1000 graus Celsius, a lama que estava escondida gritou. Meu Deus! Rachou o vaso. A lama gritou e disse: eu ainda estou com ele ainda. Meu Deus. A lama gritou e disse: eu preciso melhorar. A lama gritou e falou: ainda tenho luz ainda. O meu Facebook está cheio de gente que não era para estar. Eu estou embutido aqui. Eu sou vaso, mas ainda fumo. Ainda tomo meu fiozinho. Aleluia. Tem alguém que pode liberar o glória, pelo amor de Deus? Parece que eu estou sozinho, né? Oh, glória! Aleluia. Pastor, vaso rachou por quê? No meio do processo, ele viu uma rachadura. Só que entenda isso aqui: para ser vaso, não dá com lama te acompanhando. Você, uma hora, você vai brincar. É verdade. Pastor, e quando tira de lá e não está rachado? Aí isso aqui é interessante para a gente terminar. Aí o olheiro pega o vaso. Aí o olheiro pega o vaso e coloca em cima da prateleira do tabernáculo. Pastor, por quê? Porque na verdade, na concepção dele, ele está dizendo: agora eu vou ser usado. Já passei por todos os processos, já passei por tudo. Chegou a hora de pregar, chegou a hora de provar, chegou a hora de descer, chegou a hora. Mas na hora da baixada da Arábia, ele pode adorar. Glória a Deus. Levanta a mão, vai. É só para quem crê, Deus. Não é para todo mundo agora. É momento de Deus sua ajuda. Se ele falou que é teu, é teu. Se ele falou que vai fazer, ele vai. Porque ele é aquele que pode fazer tudo muito mais abundantemente esta noite. Pastor, e quando sai, ele sai da verdade. E agora ele está dentro da prateleira, fazendo o quê? Deus olha e ele fala: olheiro, agora eu estou pronto para ser usado. Aí o olheiro, o olheiro olha para o vaso e fala: olha, você até vai ser usado, mas primeiro você vai esperar outros que estão aguardando, que já estão prontos. Aleluia.